E no início do mês de março, o cardeal Dom Odilo Scherer, durante a sua visita a Teresina, falou com a equipe do programa Em Tuas Mãos sobre o sínodo, convocado pelo Papa Francisco. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. Hoje, o programa Em Tuas Mãos tem a alegria de conversar com o cardeal Dom Odilo Scherer. Ele que, além de cardeal, é arcebispo de São Paulo e vice-presidente do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Uma saudação a todos. Nós vamos começar a nossa entrevista falando sobre o sínodo convocado pelo Papa Francisco, que traz como tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Inclusive, nós já falamos sobre esse assunto aqui no programa Em Tuas Mãos algumas vezes, mas é sempre bom reforçá-lo. Então, Dom Odilo, o que de fato significa esse sínodo que nós estamos vivenciando? O sínodo que o Papa está convocando representa uma promessa, uma esperança para uma transformação da igreja, para ela de fato ser uma igreja mais sinodal. Uma igreja sinodal em comunhão, participação e missão. Essas três palavras são muito importantes no tema. Uma igreja sinodal em comunhão, participação e missão. Isso é um processo todo, que começou mediante a consulta, a participação do povo nas paróquias, nas comunidades, agora passa pelas dioceses, pela CNBB, a Conferência dos Bispos, haverá depois o momento continental também, e, enfim, a Assembleia do Sínodo dos Bispos, que acontecerá em outubro de 2023. E o que de fato se espera da Igreja no Brasil com relação a esses resultados dessa primeira fase do sínodo? A gente espera que, de fato, deste sínodo venha uma igreja mais sinodal, uma igreja mais unida, em comunhão, uma igreja participativa, não uma igreja apenas clerical, mas uma igreja povo de Deus participativo e uma igreja missionária que nós muito precisamos ser em nossos dias. Quais os pontos o senhor acredita que merecem a nossa atenção quanto a essa fase de escuta? A primeira etapa do sínodo está sendo concluída agora no Brasil, pouco a pouco, em que as paróquias, as comunidades, as organizações da igreja na sua base puderam também refletir e dar as suas contribuições. E me parece que esse é um momento importante de o povo de Deus ser ouvido. Naturalmente disso vem muita coisa, aparece muita coisa, mas o importante é lembrar que o tema do sínodo se refere à igreja. O Papa está perguntando o povo todo sobre a igreja, o que precisa ser diferente, como pode ser diferente a igreja para ela realmente ser mais sinodal. Então acho que é isso que precisamos destacar. E o sínodo está lançando uma grande semente e fazendo uma semeadura. Disso naturalmente vai depois resultar também um florescimento e uma colheita, mas o tempo dirá. E quais são os próximos passos do sínodo após essa escuta? Como eu já falei, agora haverá a fase nacional, em que as conferências episcopais deverão recolher aquilo que as paróquias, as dioceses refletiram, estão agora concluindo essa fase. Então as conferências episcopais de cada país estão recolhendo isso para uma nova reflexão em âmbito de conferências episcopais. E o que esses passos podem representar para o futuro da nossa igreja? Bem, é o espaço do povo de Deus, que sente a igreja como sua, e, portanto, o espaço de participação, o espaço de expressão da fé, espaço de viver a missionariedade, de cada um fazer a sua parte na vida, na missão da igreja, no testemunho da fé. Eu acho que é isso que o Papa está desejando ao nos indicar este tema para a reflexão e para a ação que vai tomando corpo daqui para diante. O senhor esteve recentemente com o Papa Francisco, juntamente com os membros da presidência do CELAM, para tratar sobre as questões pastorais da Igreja da América Latina e do Caribe. Qual a avaliação que o senhor faz desse encontro? A conversa com o Papa é sempre muito boa. O CELAM é o Conselho Episcopal Latino-Americano,
é um organismo continental a serviço das conferências episcopais. E no final de novembro, o CELAM promoveu a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. A Assembleia Eclesial que foi um evento extraordinário, um primeiro no gênero, de fato, na igreja, desse tamanho, envolvendo todo o continente. Ainda foi feito em maneira mista, em parte online, em parte presencial, mas o resultado certamente foi muito bom. Já um exercício concreto de sinodalidade, em que o povo de Deus todo, do nosso continente, foi chamado também a refletir, a participar e a se expressar. Eu acredito que foi um momento muito bom da igreja no nosso continente. Então, Dom Odilo, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor e eu gostaria que o senhor também mandasse um recado para toda a nossa arquidiocese. Pois não, que Deus abençoe a todos e continuemos unidos, alegres na nossa igreja, lembrando que todos são parte da igreja. Ninguém deve se sentir fora da igreja, nem distante da igreja. Todos os batizados são filhos da igreja, são membros da igreja, como já aprendemos desde os apóstolos, quando São Paulo disse que todos são como membros de um grande corpo, cada um fazendo a sua parte, o corpo todo é harmonioso, sadio e cumpre a sua missão. Depois também São Pedro comparava a igreja a uma construção que se edifica com pedras vivas, e cada um é pedra viva na edificação desse corpo. Então procuremos nós todos os batizados, sentir-nos parte da igreja e ser pedras vivas na edificação do corpo e da casa de Deus, que é a igreja.